a doutora Marisa Lobo Franco Ferreira Alves, escritora e psicóloga com especialização em psicologia da sexualidade, para que faça, na mesma maneira, ao redor de 15 minutos, para que nós possamos atentamente ver o olhar da doutora Marisa e darmos sequência às exposições. Por favor, doutora Marisa Lobo. Em primeiro lugar, só um pouquinho, deputado. Eu gostaria de agradecer muito ao deputado Marco Feliciano, que lutou brilhantemente comigo para que essa audiência acontecesse, ao deputado Luciano, ao João Campos, ao deputado Eurico, ao senador Magno Malta, e é um prazer tê-lo aqui, estar do lado do senhor. Também foi muito prazeroso ouvir o Verona. Algumas coisas já mudaram na minha cabeça ouvindo você. E isso que é o ser humano. A gente tem sempre que reciclar. E algumas opiniões a partir das outras audiências públicas mudaram alguns conceitos. Eu não quero saber se é doença ou não é doença, porque não é doença. Ninguém pode ser, nenhum homossexual pode ser tratado como doente, porque não é doente, porque não é incapacitante. A gente tem que deixar isso claro, que o nosso objetivo não é promover preconceito. E quando nós falamos em doença, nós realmente, a palavra doença, ela sugere um preconceito. Então a gente tem que eliminar da nossa vida a palavra doença. O que eu vim discutir aqui é o que vocês discutem, direitos humanos. É essa a minha bandeira, direitos humanos. O direito do cidadão de desejar pessoas do mesmo sexo e de não desejar mais pessoas do mesmo sexo. E nós vamos ter que conviver com isso, sendo evangélicos, católicos, judeus, não importa, sem religião, vamos ter que conviver com as nossas diferenças e respeitar as diferenças, ainda que eu não concorde com o comportamento. Eu não sou obrigada a concordar e eu não posso ser chamada de homofóbica por isso. Porém, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar o ser humano. Acima de qualquer coisa, eu tenho que respeitar. Então, o direito de não desejar é o que eu estou lutando aqui. Ninguém pode me impedir de desejar, não desejar mais. É o desejo do ser humano. Eu, como psicólogo, eu tenho que atender o sofrimento psíquico do meu paciente. Se ele chega no meu consultório, cansado da vida que ele leva, por algum motivo, não sei qual é, viciado em drogas, com alguma patologia, não a homossexualidade, comorbidades associadas, primeiro eu vou atender a queixa do meu paciente. A homossexualidade dele, Verona, sempre esteve em segundo plano para mim, o plano nenhum, porque não é importante. O importante é o vício que ele tem, o importante é o que ele carrega junto. Porém, o vício de drogas, vocês gostam de interpretar da maneira que vocês querem o problema de vocês. Eu estou falando de direitos humanos. Bandeira de direitos humanos não pode ser usada como uma arma ideológica das minorias contra as maiorias. Isso não é direito humano. Isso não é direito humano. Direito humano é para todos. Eu tenho meu direito humano. Eu estou sendo massacrada por uma mentira que inventaram que eu curo gay. E eu não sei de onde surgiu isso. E eu nunca ofereci um tratamento gay na minha vida e eu tenho que discutir isso com o conselho. Pode passar bem rapidinho. Não existe ex-homossexual. Prestem atenção. Não existe ex-homossexual. A afirmação do psiquiatra Alexandre Sade. Por favor, pedir silêncio, por favor. Por favor, silêncio, por favor. Tá não todo tem mundo... problema, é livre manifestação. Não tem problema, eu só não quero ruído. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Se quisermos viver nesse mundo, Por vamos favor. ter que aprender a conviver com as diferenças. Inclusive as diferenças das religiões. E os evangélicos e os cristãos são seres humanos que contribuem com impostos igualmente a vocês. Afirmação. Por favor, por favor. Senhor presidente, pela ordem, senhor. Falar é uma coisa. Vamos agir como pessoas civilizadas que somos. Por favor, atenha-se a esta fala como psicóloga, que é como a senhora foi convidada, sem adjetivos, e que a plateia, por favor, preste atenção para nós andarmos com a audiência. Por favor, vamos retomar sem nenhum tipo de ruído,
para que a doutora Marisa possa concluir. Não existe ex-homossexual. Marisa. A afirmação do psiquiatra Alexandre Sadei, que trabalha com sexualidade desde 93 e cuja tese de doutorado pela Universidade de São Paulo abordou o transexualismo. Ele acredita que quem é mesmo homossexual não escolhe ser, é uma imposição do corpo. Seu desejo é direcionado para alguém do mesmo sexo. Pode passar. Para ele, muitas pessoas que passam por estresse importante, agora prestem atenção, têm história complicada, como abuso sexual quando criança, podem apresentar comportamento semelhante como forma de defesa ou de compensar marcas decorrentes e podem não ser travestis. Podem não ser travestis. Eu nunca, um profissional, e eu concordo com a resolução nesse ponto, o profissional, ele não pode sair por aí oferecendo tratamento para curar gay. Nunca eu fiz isso, eu não sei de onde que surgiu essa história, eu só assumi isso. Não pode. Isso concordo com a resolução. A resolução que regulamenta a atuação do psicólogo, ela se torna necessária, porque realmente, no começo, há 10, 15 anos atrás, nós não sabíamos direito como tratar. E tinha muitas pessoas fazendo muitas besteiras mesmo. Era cultura e não era nem culpa dessas pessoas. Falta de conhecimento. As coisas vão acontecendo, as pessoas vão crescendo, as pessoas vão estudando, aprendendo e vão entendendo. Então, João Campos, que é autor do projeto, a resolução ela é necessária. Porém, o que está errado na resolução, quando a gente fala de cerceamento de direito, ela limita o trabalho do profissional, ela limita sim, eu tenho experiência disso que limita. Porque o profissional ele está vivendo uma situação de medo, de pavor, provocado até pela militância mesmo da homossexualidade, porque tudo que a gente fizer dentro do consultório, ou qualquer coisa que a gente fale, soa como preconceito. Vocês jogam para cima da gente a questão da homofobia, isso nos dói, porque nós não somos homofóbicos. Então, realmente, tem que se discutir a questão da resolução, tratamento não solicitado. Quando fala ali que o tratamento não solicitado, o que você está falando? Que se a pessoa solicitar, e o Verona acabou de dizer isso, se a pessoa solicitar por algum motivo, seja qual for, isso não nos interessa direito humano, que eu vou ter que atender o sofrimento psíquico. Eu tenho que atender esse sofrimento, ainda que seja para mudar a condição, a orientação e a opção sexual. Está no conselho. Eu não posso negar esse direito de ser humano de jeito nenhum, porque daí eu estou indo contra as diretrizes do meu conselho, que diz que eu sou obrigada, eu tenho que atender. Então, às vezes, a gente até fala coisas que a gente é mal interpretado, e às vezes até por estar nervosa e você não conseguir se expressar como se deve. Existem ex-homossexuais. Por que? Não sei. Nós não sabemos, mas nós sabemos que esse especialista, que é um psiquiatra, diz que essas pessoas podem não ser homossexuais, estarem adquirindo um comportamento, manifestando um comportamento como defesa. E eles podem, porque existem homossexuais. Pode passar rapidinho. Todo cidadão tem direito de sair do armário. Mudar sua orientação sexual da heterossexualidade para a homossexualidade. E que quando isso acontece, o indivíduo, na verdade, não era hétero e tem o direito de não se reprimir. É direitos humanos, abaixo preconceito. É o que vocês falam. Agora, próximo. Ninguém pode mudar sua orientação sexual de homossexualidade para a heterossexualidade. E que quando... Isso é o especialista dizendo, sou eu. O doutor lá. Quando isso acontece, o indivíduo, na verdade, não era gay, ou está sendo reprimido por uma religião, ou por uma sociedade repressora preconceituosa. Esse é o discurso de vocês. Esse é o discurso da GLBTT. Por favor, doutora Marisa, não Todos se dirija, são iguais. Não se dirija de A ou de B, porque não é esse o foco. O foco é a instrução, a discussão sobre a resolução no Conselho, para que a gente possa instrumentalizar. Senão isso só vai me criar problema. Que as pessoas entendessem. Por favor. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros ou estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso é artigo 5º da Constituição. Próximo. É vedado ao médico exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a sua pessoa e seu bem-estar. Código ético da medicina, psicologia.
O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração dos Direitos Humanos. Até aí tudo bem, a gente está se entendendo, está tudo certo. Próximo. Quem são os homossexuais que mudam de alguma forma a sua condição, opção e orientação? Eu não estou dizendo que a homossexualidade é doença, não é. E não deve ser tratado como doença, ponto final, acabou. E a gente vai ter que engolir isso, mesmo quem acha o contrário. Mas, quem são esses ex-homossexuais? Eles existem, direitos humanos têm que dar conta desse povo que está aí sofrendo, são muitos pelo mundo todo. É só isso que eu vim questionar aqui hoje. Eles podem ser pessoas que sofrem trauma emocional ou sofreram abuso sexual nos primeiros anos de vida, desenvolveram atração pelo mesmo sexo como defesa, associando com estimulação erótica inapropriada na adolescência. Próximo. Quais são as causas possíveis? Isso eu estou falando, que não tem 15 minutos, não dá para falar tudo, é algumas coisas dentro da nossa profissão. Os estudos de Freud, por exemplo, que é o pai da psicanálise, já jogavam alguma luz nas causas da homossexualidade, onde 3 fatores determinam a homossexualidade. A forte ligação com a mãe, a fixação na fase narcísica e o complexo de castração. Bem rapidinho. No primeiro, o homossexualismo teria início devido a uma forte e incomum fixação com a mãe, que impediria a pessoa de se ligar a outra mulher. Próximo. Segundo, o narcisismo faz com que a pessoa tenha menos trabalho em se ligar ao seu igual, que em outro sexo. A estagnação na fase narcísica faria com que o amor fosse para eles sempre condicionado por um órgão genital, semelhantes a eles. Firenze diz isso. Próximo. Rapidinho, para a gente se perder. Pode ir? Próximo. Fatores que podem influenciar o estado homossexual. Isso aprendi na minha faculdade. Tuiuti do Paraná, vão reclamar lá. Aponta problemas relativos à travessia da castração. Isso é, sofrimento relativos às perdas e à ideia de morte que deixariam a pessoa acomodada, acovardada na sua pseudo-sexualidade. Essa síntese de Freud sobre a homossexualidade leva a crer que essa condição pode ser provocada por meios externos. É onde eu quero chegar. Próximo. Pode passar, que esse os estudos. Razões gays apresentadas para orientação homossexual. Segundo o próprio relatório Kinsey, citado por Cameron Bell, 22% de experiência precoce com adultos ou pares, 16% de contato contumaz com o ambiente homossexual, 15% relacionamento distante com a mãe, 14% relacionamento distante com o pai, desenvolvimento em comum, bullying, 12% parceiros heterossexuais indisponíveis, 9% falta de habilidade social, 9% não se explica. Tenho o direito de não desejar. Ninguém pode me impedir de desejar e de não desejar mais. Esse é o meu direito de escolha. Não que eu esteja dizendo que a homossexualidade é uma escolha. Porque você não escolhe aquilo que é uma imposição do teu corpo. Eu sempre soube disso. Mas eu estou dizendo que alguns casos podem não ser. É só esses casos. Então, retirar toda a resolução, derrubar ela, não é importante, Silas. O importante é a gente discutir essa questão do cerceamento de direito e até quanto o profissional está sendo prejudicado com ela. Então, nós temos que deixar as coisas claras, para que o profissional possa atender essa pessoa que está em sofrimento, e se durante ali o tratamento, porque a gente não trata só doença, a gente trata conflitos psíquicos, que durante o atendimento você possa perceber quem ele é, qual o problema dele, e nunca, jamais, um psicólogo pode impor a sua vontade, ainda que ele não concorde com o comportamento homossexual. Nós, psicólogos, não temos esse direito. Concordo com o Verona, não tem. Com o profissional, não. Pode deixar. Dá licença. Volta no outro. Tem direito de não desejar, ninguém pode me impedir. Pode passar. Ex-homossexual, Saulo Navarro, casado, uma filha, dedica sua vida a contar histórias sobre como deixou ser gay e como encontrou a verdadeira felicidade. Uma história de muitos abusos, sem identidade paterna. Próximo. Ex-travesti, Paulo Trindade, 35 anos, casado e muito bem casado. E gosta da mulher e é feliz. Problema dele se ele escolheu isso para ele. Próximo. Ex-travesti, viciado em drogas, todo mundo conhece o Sérgio. O quanto que o Sérgio era para estar morto. Ele largou da homossexualidade porque ele quis, por sofrimento. Problema dele. Como ele fez isso, não é problema nosso. É problema dele. Próximo. Elinelson Lima. Ex-travesti. Pode passar.
ex-travesti, Léo Calypso, ex-travesti. Doutora. Olha lá ele travesti e ele ali, pode voltar, por favor. E ele ali virou pastor e daí? Problema dele. Doutora Religião Marisa, dele. Para concluir, por favor. Por gentileza, tem que apressar aí, porque eu perdi muito tempo, né? José Benedito, ex-travesti, próximo. Ex-gay, próximo, bem rapidinho. Passa 1 a 1, só para eles verem. Ex-gay, Richard, autor de livro. Ex-gay, diretor de uma revista americana da GLBTT. Próximo. Pode passando. Ex-gay. Ex-lésbica. Ex-gay. Ex-gay. Ex-travesti. Joy de Miranda, que eu conheço e amo de paixão, conheço a mulher dele, vivo na casa dele. Ex-lésbica, Carla Pinheiro. Janete, ex-lésbica. Ex-lésbica Lisa com a sua filha. Ex-travesti Herculano, conversei com ele ontem. Ex-lésbica Jack. Ex-travesti Pare. Com 9 filhos. 9 recaídas. 9 filhos. Eu só queria, para encerrar, dizer, tem lá as minhas explicações, que a resolução, ela acaba atrapalhando o profissional, porque realmente a questão da homossexualidade ela é muito complexa. Ela é muito complexa. E pode sim uma pessoa apresentar comportamentos homossexuais sem ser homossexual. Mas se ele é homossexual legítimo, ele não vai no consultório pedir para mudar a condição dele. E mesmo se ele vai mudar, primeiro eu tenho que tratar os sintomas que ele apresenta de uma comorbidade associada ou de um vício de drogas. Depois, se ele ainda continuar com o desejo dele, eu tenho que atender esse desejo ouvindo e escutando. Não fazendo terapia reparativa ou outro tipo, porque eu nem sei como é que faz isso. Mas o ex-gay deputados, eles existem, eles têm direitos. Se vocês são especialistas em direitos humanos, vocês vão ter que entender que essa gente existe. E ainda que seja pela religião dela, não importa, porque a Constituição garante isso. E nesse sentido, eles têm o mesmo direito que vocês. Agora, me dirijo só um minuto ao povo evangélico. Entendam isso. Todos nós somos iguais perante a lei. Nós estamos nesse mundo e nós temos que respeitar as pessoas, ainda que não concordemos com o comportamento. Eu posso dizer a verdade, mas sem ofender e sem humilhar. Porque são seres humanos e são criaturas criadas por Deus como todos de nós. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Marisa Lobo. Eu gostaria